Quanto mais consciente você é sobre M&A e sobre gestão empresarial, um termo muito importante que eu vou falar aqui, que chama bancarização da companhia, mais claro fica para você, para o empreendedor, a sua necessidade de fazer ou não M&A. Alon, você está dizendo que tem casos que não precisam de M&A? Não vou falar aqui que todas as companhias precisam fazer M&A, porque nem todas as companhias querem crescer. Temos que partir dessa premissa. Os que querem crescer ou precisam crescer, eu acho muito difícil crescer organicamente. O M&A está muito atrelado a crescimento inorgânico, onde você compra pessoas, produtos ou serviços para acoplar na sua oferta. Ou você também pode comprar concorrente. Você tem várias atuações no M&A que justificam o investimento. Digamos aí que quem está nos ouvindo, poxa, me interesso, minha empresa está indo legal, poderia estar maior se eu me fundisse com outra, enfim. Como que é o processo? Quais são as fases? Porque eu imagino que não seja algo tão rápido, né? Tem um time para essas coisas acontecerem, né? Bom, acho que eu queria separar em duas respostas distintas, tá? Qual é o momento que eu preciso fazer o M&A ou deveria pensar no M&A, né? Do ponto de vista da jornada do empreendedor, dentro de uma empresa, existe uma jornada definida. Você abre uma companhia, desenvolve uma oferta de produto ou serviço, aí você começa a compor o seu product market fit. Olha o mercado, vê como é que é a sua oferta, mas até você ajustar e acertar, leva-se tempo. Todo empreendedor passa por essa fase, sem exceção. Aí, a partir do momento que você começa a acertar o seu produto e a sua oferta, você começa a crescer. Normalmente, aí tem a ver de novo com aquele assunto que eu falei da maturidade. Quanto mais maduro você é, mais rápido você acerta. Ou mais rápido você erra. Que também é importante errar rápido. A partir deste momento, você começa a escalar a sua companhia. Então, você imagina, você está escalando a sua companhia e quando você escala a companhia, é um momento muito desafiador. Porque você vai exigir capital. Não tem jeito. Porque você começa a crescer, você precisa crescer em equipe, você precisa crescer em capital de giro e você precisa crescer em investimento. Você tem duas alternativas de crescimento. Ou você espera o seu lucro cair no caixa para você reinvestir. Que esse é o trabalho de formiguinha, né? Seria. Esse é um trabalho que, se você precisa do caixa, do seu resultado, da sua companhia, para gerar um caixa para você reinvestir, ele é mais longo. Perfeito. Tá? Aí, o que aconteceu? Aí vem o mercado de capitais. Fala assim, eu quero acelerar isso. Aí começa a surgir as empresas de investimento de risco, que são chamadas de venture capital, tem as aceleradoras, aí você começa a ter o ecossistema de investimento, de risco. E elas são muito importantes, porque o que ela pode agregar? Né? Se você vai para uma aceleradora, talvez vocês tenham já ouvido falar das corporate ventures, que ela agrega o seu ecossistema. Então, você tem uma empresa que tem a ver com o ecossistema dela, ela pode agregar a carteira de cliente, ela pode agregar a sua estrutura, além de capital. Então, além do capital, que às vezes o capital não é suficiente, dependendo da empresa, ela facilita com a entrada no mercado. As CVCs, as Corporate Ventures, por exemplo, elas fazem isso. Os Venture Capitals, eles dão capital. Se você é um empreendedor bem maduro, você já escala mais rápido. Sim. E aí a gente começa a entrar num ponto que, assim, escalar mais rápido representa você faturar mais. E às vezes você começa a abrir mão do lucro para crescer a receita. A receita, o mercado, conquista de cliente e outros indicadores importantes. A gente viu recentemente essa escalada e essa prática de uma maneira, eu não vou falar irresponsável, mas eu vou falar muito perigosa. Porque quando começou a ter uma enxurrada de dinheiro em capital de risco, as empresas começaram a queimar muito caixa. Elas começaram a investir muito para o crescimento da companhia, seja em pessoas, aquisição de cliente e assim sucessivamente. Começava a queimar caixa, porque elas já estavam contando com uma nova rodada de investimento. Aconteceu muito, eu acompanhei muito no segmento de tecnologia, né? E a gente viu muito isso, foi em tecnologia. Por que que você via isso muito em tecnologia e não em outras indústrias? Porque a tecnologia, ela é o ambiente mais disruptivo que tem. Então, você pega uma companhia que ela promete aplicar um produto ou um serviço que vai romper o mercado. Se ela vai romper o mercado, e se de fato ela romper o mercado, ela pode virar uma empresa com muito valor. Então eu vou dar gasolina para ela, vou dar dinheiro para ela para fazer eu como investidor, eu vou dar essa gasolina, o dinheiro para ela. Se ela conseguir fazer isso, lá na frente, de alguma maneira, ela vai ter uma liquidez. Liquidez representa ou você abre o capital dela numa bolsa, e você como investidor pode vender as ações no melhor momento, ou vende para um outro
uma outra empresa estratégica. De qualquer maneira, seja como é a saída, você pegou o seu dinheiro que você investiu e você multiplicou ele por muitas vezes. Essa é a lógica do capital. E voltando à pergunta, que eu já fui para muito além disso, quando você está nessa escalada que exige capital, é um momento super perigoso, porque exige uma grande experiência de gestão de empresa, principalmente gestão financeira. É muito perigoso. Alon, por que é perigoso? Porque a gente vê muitos casos de uma pessoa faturando bem, não necessariamente ela está lucrando, ou ela pode aparentemente estar lucrando, e ela pode estar captando dinheiro, vendendo o seu serviço para longo prazo. Então, ela pode ter uma margem de lucro boa, só que o dinheiro no caixa, por exemplo, pode levar muito tempo para receber. Isso você tem um descompasso. Olha que interessante, a empresa tem uma receita boa, uma margem boa, mas um caixa ruim. Eu acho que ele vai crescendo, você vai tendo mais a necessidade de giro e ele não está pensando nisso. Ele não está pensando nisso, porque ele não tem essa consciência. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, você tem que ter muita consciência de gestão financeira da sua companhia.